E já vamos lá então com informações com a nossa Juliana Lucília. Tudo bem, Ju? Boa tarde para você. Oi, Cid, boa tarde para você e também para o pessoal que está em casa nesse início de semana, Cid. Pois situação não? da temperatura, como é que tá? A temperatura está subindo. Agora eu trouxe um alerta em relação à baixa umidade do ar, a esse tempo extremamente seco. Infelizmente, ontem a cidade, então, entrou em estado de alerta por conta de toda essa secura. Londrina, então, entrou ontem em estado de alerta por conta dessa situação que a gente tem vivido nos últimos dias. Ontem, o índice de umidade do ar simplesmente despencou para 24%. A Organização Mundial de Saúde recomenda um índice mínimo de 60%. E essa situação aconteceu entre as 3 e 5 da tarde. Foi o primeiro dia de abril que a cidade entrou em estado de alerta por conta da secura. E tudo indica que o mês deve terminar com chuva abaixo da média aqui em Londrina. Até agora choveu somente 46,8 milímetros. A média prevista para o mês de abril é de 108 milímetros. A cidade teve apenas 2 registros de chuva, um no dia 6 de abril e o outro no dia 14 de abril. Como foram chuvas que se concentraram em apenas 2 dias, ou seja, não choveu um pouquinho todos os dias, o solo não conseguiu armazenar a água e por isso está muito seco, prejudicando principalmente as culturas de inverno. A cidade completa hoje 13 dias sem uma gota d'água. E além disso, Cid, a gente também tem um balanço até agora em relação às temperaturas. A gente está vendo essas imagens belíssimas ali do Lago Igapó, porém, esse tempo seco também causa problema, como a gente está percebendo. A gente tem belas imagens, por outro lado, tem o agravamento da situação por conta da secura. Em relação às temperaturas, Cid, o que os meteorologistas observaram nos últimos dias é que as temperaturas máximas ficaram pelo menos 3 graus acima da média. Ontem, por exemplo, Londrina registrou 31,6 de máxima e a média prevista para esse mês é de 28 graus, ou seja, 3 graus acima da média. Em relação à temperatura mínima, também estamos fora da média. As temperaturas no período da manhã têm ficado pelo menos 2 graus abaixo da média histórica para o mês de abril. E como é que fica a situação, então, nesse último mês de abril, na verdade, nessa última semana de abril, Cid? Vamos, então, para o nosso mapa para dar uma olhadinha nessa situação, ver como é que ele fica, para a gente entender um pouco melhor do que está acontecendo no nosso estado. Enquanto o nosso mapa chega, eu vou contar para vocês. Uma frente fria se aproximou do nosso estado, sim, porém, ela só conseguiu disponibilizar um pouquinho mais de umidade na faixa leste. Apenas na faixa leste, no período da manhã, teve um pouco mais de disponibilidade de umidade, por isso chegou a ter registro ali de chuvas, chuviscos, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Porém, no restante do estado, nada muda. A gente tem uma espécie de bloqueio atmosférico que não está permitindo a aproximação dessa frente fria por todo o estado. Por enquanto, então, sem previsão de chuva, isso só deve acontecer, Cid, como a gente já comentou ali na semana passada, só deve acontecer lá no dia 5 de maio. Muito tempo sem chuva. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Londrina, a máxima prevista para hoje de 29 graus. E olha só, Cid, para os próximos dias, nada muda, o sol predomina pelo menos até sexta-feira, com temperaturas ainda atípicas, com temperaturas com valores acima da média, principalmente no período da tarde. Mudando de tela, vamos ver agora outras cidades paranaenses, lá em Maringá, no noroeste, com máxima de 29 graus, Cascavel na região oeste também com 29 graus, capital paranaense e litoral do estado, temperaturas também estão altas, apesar de um pouquinho mais de nebulosidade no período da manhã, máxima de 26 em Curitiba e chegando a 29 graus lá nas praias, Cid. Maravilha, Ju, obrigado, tá? Obrigado pelas informações, daqui a pouco você retorna aqui. Daqui a pouquinho no nosso eu volto. Tarobá Notícia.